No ar, o EcoCast, o seu podcast de notícias. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo ouvinte. Está começando o Resumão da Semana, programa que vai ao ar toda sexta-feira à noite com os principais assuntos que marcaram a semana. Meu nome é Breno Medula e estou ao lado de Elton Laude, editor-chefe de O Eco. Olá, Elton. Olá, Breno. Olá, ouvintes. Isso mesmo, vamos comentar o que foi notícia em nossa cidade e no Brasil. Na imprensa internacional, um dos assuntos que mais repercutiram nesta semana foi o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que informou que iniciou o processo para retirar formalmente o país da Organização Mundial da Saúde. A saída terá efeito a partir de 6 de julho de 2021. Portanto, daqui a quase um ano. Mas quem acompanha o noticiário internacional se lembra que no final de maio Trump já havia dito ter cortado relações com a organização, que considera ter sido pressionada pela China para dar um direcionamento errado no enfrentamento à pandemia. O rompimento com a OMS vem em meio a uma série de desentendimentos com o órgão. Em abril, Trump anunciou a suspensão da verba à entidade e acusou a China de estar à frente das decisões, mesmo que Pequim financiasse menos o organismo do que os Estados Unidos. Vindo para o Brasil, quem também ameaçou romper laços com a OMS foi o presidente Jair Bolsonaro, que no mês passado também disse que estaria disposto a fazer o mesmo por conta do viés ideológico que atribui à instituição. Certamente, uma das notícias da semana foi a confirmação que o presidente da República, Jair Bolsonaro, contraiu o Covid-19. O anúncio foi feito por ele próprio na terça-feira em entrevista a alguns veículos de imprensa. O exame havia sido feito no dia anterior, depois que o presidente começou a se sentir mal. Bolsonaro afirmou que chegou a ter febre de 38 graus na segunda, mas que à noite a temperatura começou a ceder. Relatou também que sentiu mal-estar e cansaço, mas que já estava se sentindo bem. O chefe do Palácio do Planalto também disse que estava tomando hidroxicloroquina, medicamento que vem defendendo mesmo sem a comprovação científica de eficácia no combate à Covid-19. O presidente, que tem 65 anos e faz parte do grupo de risco, mas vem ignorando sistematicamente a gravidade da situação desde o início da pandemia, teve contato com inúmeras pessoas nos dias que antecederam o seu diagnóstico. Um deles foi o embaixador dos Estados Unidos no país, Todd Shapman, com quem Bolsonaro esteve no sábado em um almoço em comemoração à independência norte-americana. O diplomata também fez o exame, mas testou negativo. E a confirmação do diagnóstico do presidente foi assunto na imprensa internacional, que destacou principalmente que o chefe de Estado tem minimizado a gravidade da pandemia, que rejeita medidas de prevenção como o uso de máscara e distanciamento social. E para seguir falando de governo federal, pulamos diretamente para esta sexta-feira, quando o presidente Bolsonaro anunciou seu novo ministro da Educação. Depois da saída de Carlos Alberto Decotelli, que caiu antes mesmo da posse por conta de inconsistências em seu currículo acadêmico, o escolhido foi Milton Ribeiro. E para você que é de Lençóis Paulista, o nome pode soar bem familiar. É que o número 1 do MEC tem ligação íntima com a cidade, já que é casado com uma lençoense, Miriam Pinheiro Ribeiro. O casal vive atualmente na cidade de Santos, no litoral paulista, onde o novo ministro é pastor reverendo da igreja presbiteriana. Milton Ribeiro, na verdade, já fazia parte do governo. Foi nomeado por Bolsonaro em maio de 2019 para a Comissão de Ética Pública ligada à presidência. O mandato vai até 2022, mas para assumir o MEC ele terá que deixar o posto. No currículo acadêmico da plataforma Lattes, consta que o ministro é graduado em Teologia e Direito, fez mestrado em Direito e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Ribeiro também é membro do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, mantenedor da Universidade Mackenzie, da qual foi vice-reitor. O nome teria sido uma indicação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, que é auxiliar de confiança de Bolsonaro. A escolha agrada bastante a ala ideológica do governo, que cobrava um nome conservador para dirigir o MEC.
Seguindo nesta sexta-feira, a aguardada inclusão da região administrativa de Bauru para a fase menos restritiva do Plano São Paulo foi, enfim, anunciada na tarde pelo governador João Dória, do PSDB. A melhora nos indicadores considerados pelo governo do estado para a reclassificação das regiões, como número de casos e óbitos registrados, índices de testagem e taxa de ocupação de leitos de enfermaria e UTI exclusivos para a Covid-19, colocaram mais de 40 cidades signatárias do Pacto Regional novamente no caminho da flexibilização. Ainda neste final de semana, os municípios devem publicar decretos com as novas regras de funcionamento. Em Lençóis Paulista, o prefeito Anderson Prado convocou uma coletiva para as 10 da manhã deste sábado, quando deve comentar sobre o assunto e indicar os próximos passos. Na prática, a fase laranja permite um afrouxamento maior em relação às restrições adotadas para conter o avanço do novo coronavírus. Uma das novidades é que os estabelecimentos poderão funcionar por 6 horas diárias, 2 horas a mais do que o permitido anteriormente. Porém, quem optar pela mudança terá que fechar as portas durante 3 dias na semana. Além da região de Bauru, outras 8 regiões do estado avançaram para fases mais brandas. Presidente Prudente, Sorocaba, Marília e Piracicaba foram da fase vermelha para a fase laranja. Registro saiu direto da fase vermelha para a fase amarela. A Baixada Santista e as regiões oeste e leste da Grande São Paulo evoluíram da fase laranja para a fase amarela. Já a capital paulista, pela terceira semana, se manteve na fase amarela. Mantiveram-se na fase vermelha, a mais restrita, em que apenas as atividades essenciais estão liberadas, as regiões de Araçatuba, Franca, Ribeirão Preto e Campinas. Seguindo no tema coronavírus, mais uma boa notícia. Lençóis Paulista superou a marca de 1.000 pessoas recuperadas da Covid-19, número atingido nesta sexta-feira, mais precisamente com 1.004 pacientes curados. Exatamente, e esse assunto é um dos destaques da edição impressa do jornal O Eco, que vai às bancas nesse sábado. A mesma matéria faz um balanço sobre os índices de testagem na região e revela que Lençóis Paulista lidera um ranking com quase 10% da população testada. E falando em balanço, a edição também apresenta alguns números da vacinação contra a influenza nas cidades de nossa região de cobertura. Borubi e Ariópolis, por exemplo, superaram a meta de 90% de imunização em todos os grupos prioritários. Já Lençóis e Macatuba tiveram baixa adesão em parte do público-alvo. O importante é que quem ainda não se imunizou pode procurar uma unidade de saúde até o dia 24 deste mês. Os horários de funcionamento de cada uma delas estão na reportagem. Confira. Outro assunto tratado na edição é o projeto que autorizou a Prefeitura Municipal de Lençóis a vender 4 imóveis localizados na região do Distrito Industrial. A alienação deve render pelo menos 3,3 milhões de reais aos cofres do município, mas o dinheiro tem destino certo: a ampliação da coleta mecanizada na cidade. Entre as áreas que serão colocadas à venda por meio de concorrência pública estão os terrenos que abrigam o canil municipal e as usinas de asfalto e reciclagem. Quer saber o que vai acontecer com tudo isso? Adquira o seu exemplar na banca, que a matéria explica tudo em detalhes. E por hoje é só, mas semana que vem tem mais. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre os novos conteúdos. Gostou? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente o que achou. Nós ficamos por aqui, um abraço e bom fim de semana. Até mais!